Em Cocal do Sul, mutirão de testes rápidos para a Covid-19 segue até sexta-feira. Governo de Santa Catarina define novas restrições no enfrentamento ao coronavírus. STF autoriza estados e municípios a comprarem a vacina se o país não cumprir com o cronograma. Em Criciúma, o Ministério Público instaura inquérito sobre a situação do Morro do Céu. Bolsonaro segue fazendo duras críticas à Petrobras. Governo federal publica decreto que exige exposição da composição de preço da gasolina nos postos. Deputado estadual Júlio Garcia pode não voltar à Alesc. Conta de luz vai ficar mais cara no país. E no esporte, o Tigre estreia hoje no Campeonato Catarinense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Em Cocal do Sul, a Secretaria de Saúde está realizando um mutirão de testes rápidos da Covid-19. Confira na reportagem. É rápido, apenas em 15 minutos você já sabe se teve contato ou tem o vírus da Covid-19. A Secretaria de Saúde de Cocal do Sul resolveu disponibilizar testes para a população, para saber como anda a saúde do sul-cocalense e também ter os reais números de infecção pelo coronavírus no município. Nós detectamos se pessoas estão com o Covid e se estão sintomáticos. Porque aqui, como é espontâneo, eles estão vindo assintomáticos, sem sintomas nenhum. E a gente faz e às vezes dá positivo, só que eles não estão mais transmitindo, porque já passou daquele período de transmissão. Mas é bom porque daí se nós encontramos sintomáticos, nós já encaminhamos para o médico e daí eles vão fazer o tratamento necessário. O importante é eles saberem que eles passaram pelos Covid, tiveram contato e chegar em casa e aquele que tiver com sintomas nos procurar. Ou vir também espontaneamente saber se ele teve contato ou não. Em somente um dia de testes, mais de 200 exames foram realizados. O pessoal está procurando saber se já teve ou não a doença. E aqui é o local certo, é uma picadinha e 15 minutos para saber qual é o resultado. Até sexta-feira, os testes estão sendo realizados na Praça da Matriz, no centro da cidade, entre 4 da tarde e 8 da noite. Após esse período, os testes serão realizados nas unidades de saúde dos bairros, para que mais pessoas tenham acesso. Até sexta-feira, nós vamos continuar aqui das 4 às 8 da noite. A partir de segunda-feira, nós vamos levar esses testes para as unidades de saúde. Nós temos 6 unidades de saúde e as pessoas daquele bairro podem procurar as unidades que serão feitos também esses testes rápidos para saber se tem ou não contato com o vírus. Até o momento, mais de 20 pessoas testaram positivo e foram encaminhadas para os procedimentos através da secretaria. Se eles estão com sintomas, a gente encaminha para o centro de triagem ou, dependendo, para o plantão que a gente tem aqui também, ou vão direto para o hospital, dependendo dos sintomas. E a maioria é assintomático, então eles não estão mais transmitindo. E o governo do estado vai decretar novas restrições para o enfrentamento à Covid-19. As medidas foram tomadas após uma série de reuniões com os prefeitos. Depois de discutir a atual situação do enfrentamento ao coronavírus com os governadores do Paraná e do Rio Grande do Sul e com os prefeitos do estado, o governador Carlos Moisés anunciou aumento na fiscalização e recursos para, em parceria com gestores municipais, conter o avanço da Covid-19 no estado. Junto com o secretário de Saúde, André Mota Ribeiro, o governador confirmou que o estado dispõe de 600 milhões de reais para ativação de leitos de UTI na rede privada, 300 milhões para aquisição de vacinas e que um efetivo de 500 policiais militares vai atuar exclusivamente na fiscalização de atividades que estejam descumprindo os protocolos sanitários de prevenção ao novo coronavírus. Nós tivemos algumas reuniões muito importantes. De manhã, o governo do estado, com alguns secretários, se reuniu com o governo do estado do Rio Grande do Sul e do Paraná para alinhamentos
de posicionamento desses estados, então, frente à pandemia e também as questões relacionadas ao governo federal, as necessidades de insumos, de apoio e principalmente a questão das vacinas, de cronograma e quantitativo. Agora à tarde nós estamos encerrando uma reunião com a FECAM, o grupo gestor do governo, com o governador do estado, vários prefeitos, com a Assembleia Legislativa, que tem sido muito parceira do estado. Eu comento que o governo se faz por vários órgãos, o executivo, o legislativo, e esse é o momento de que estamos somando essas forças. Durante as reuniões foram discutidos novos protocolos de enfrentamento à Covid-19. As medidas estão sendo debatidas com gestores municipais e depois serão publicadas em decreto no Diário Oficial até o fim do dia. Entre hoje e amanhã deveremos então ter decreto estadual mais geral para todas as regiões, entendendo que esse é um compartilhamento de decisões. Então os municípios e as regiões podem e devem fazer restrições maiores se assim entenderem. Embarco agora para Florianópolis para ver também como está a condição por lá e amanhã estarei em Brasília representando o governo do estado para as demandas, as necessidades que nós precisamos trazer para Santa Catarina, que até então tem sido apontado como o melhor estado de enfrentamento ao Covid e nós pretendemos e iremos permanecer desta forma. Até agora, o governo do estado ainda não publicou esse decreto com essas novas medidas restritivas. E o governo do estado também recebeu na manhã de hoje mais um lote de vacinas contra o novo coronavírus. Confira na reportagem. A remessa de 59.500 doses da Oxford AstraZeneca chegou no aeroporto em Florianópolis por volta das 9h30 da manhã e foi transportada à Central Estadual de Rede de Frio em São José. Com mais esse lote de vacinas, o estado dá continuidade à aplicação de doses em idosos acima de 85 anos, além dos demais grupos prioritários que já estavam sendo vacinados, os trabalhadores da saúde, idosos e pessoas com deficiência institucionalizados e população indígena. Com a confirmação da chegada de 59.500 doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde, informo que a Secretaria de Estado da Saúde não medirá esforços para garantir que as doses sejam encaminhadas para as regionais de saúde e, consequentemente, cheguem a todos os municípios catarinenses, permitindo que possamos rapidamente avançar nas etapas de vacinação do povo catarinense. Até o momento, Santa Catarina recebeu do Ministério da Saúde um total de 357.640 doses de vacina contra a Covid-19 em 5 remessas. Agora, o novo lote é preparado para ser distribuído às 17 unidades descentralizadas de vigilância epidemiológica das regionais de saúde de Santa Catarina. E o estado aguarda ainda a confirmação do envio de mais doses para organizar as próximas fases de vacinação. Mantemos a expectativa de recebermos até o final do dia de hoje um novo cronograma de envio de doses por parte do Ministério da Saúde, contemplando tanto as doses produzidas pelo Instituto Butantan, como também as doses produzidas pela Fiocruz, para que possamos avançar na vacinação o quanto antes dos grupos prioritários que precisam ser imunizados. Os estados e os municípios vão poder comprar vacina contra a Covid se o governo federal não cumprir o cronograma do Plano Nacional de Vacinação. A decisão foi tomada pelo STF durante uma reunião virtual. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os imunizantes que forem comprados deverão receber no prazo de 72 horas o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se a Anvisa não cumprir o prazo, estados e municípios poderão importar imunizantes autorizados pelas agências reguladoras da Europa, Estados Unidos, Japão ou China. Para dar razão ao pedido protocolado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o STF lembrou que em 19 de fevereiro do ano passado, o presidente Bolsonaro previa a autorização dos imunizantes avalizados por autoridades estrangeiras. Antes mesmo que todos os 11 ministros do Supremo votarem, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória com o mesmo sentido. Autoriza a compra de imunizantes pelos estados e municípios se a União não conseguir cumprir os prazos do Plano Nacional de Vacinação. Além disso, o texto aprovado pelos deputados facilita a importação de novos imunizantes e acelera a avaliação da Sputnik da Rússia e da Covaxin da Índia. A Anvisa terá apenas 7 dias para dar o registro emergencial das vacinas. A seguir, Bolsonaro publica decreto que obriga os postos a informar composição do preço dos combustíveis.
As discussões sobre o Parque Morro do Céu em Criciúma seguem. Agora, o Ministério Público publicou um inquérito para apurar os motivos que levaram à revogação da criação do espaço. O Ministério Público de Santa Catarina instaurou um inquérito para apurar as motivações do projeto de lei de autoria do Executivo, que, após aprovado na Câmara de Vereadores e convertido em lei, revogou a lei municipal que criava o Parque Morro do Céu. O Ministério Público está requisitando ao município de Criciúma esclarecimentos a respeito dos motivos que levaram à apresentação do projeto de lei, além de informações nos termos da legislação urbanística municipal sobre a existência de projetos de empreendimentos imobiliários de grande porte no raio de 1 quilômetro dos limites integrais da citada área, com cobertura vegetal a serem aprovados pelo município. Segundo a nota do Ministério Público, posteriormente, quando for informado o número da lei fruto do projeto, essa terá sua constitucionalidade analisada, tendo em vista a possibilidade de retrocesso ambiental, argumento que vem sendo apreciado pelas cortes superiores do país. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o seu indicado para a presidência da Petrobras, o general da reserva Joaquim Silva e Luna, vai dar uma arrumada na empresa. Confira na reportagem. A declaração foi feita em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente Bolsonaro voltou a dizer que não interferiu na empresa. Ele criticou a postura da imprensa na cobertura do assunto e, por fim, falou que o general Joaquim Silva e Luna irá, nas palavras dele, arrumar a estatal. O que eu interferi na Petrobras? Quem responde aí? Nada. O que eu falei para baixar o preço? Nada, zero? Corrigir. O que essa imprensa está fazendo? O novo presidente vai dar uma arrumada lá para cima. O presidente também editou um decreto para exigir mais clareza e transparência nos preços expostos nos postos de combustíveis de todo o país. A gente acompanha agora Jaqueline falando a respeito disso. Donos de postos de combustíveis têm até o dia 23 de março para fazer as adequações previstas no decreto do presidente da República, publicado nesta terça-feira. Agora, a composição do preço do combustível deverá ser fixada em um painel que fique visível nos postos de gasolina. Neste painel, devem estar descritos o valor médio regional no produtor e no importador, o preço do ICMS, além dos outros impostos, como PIS, COFINS e CID. Os postos também estão obrigados a detalhar os preços de maneira mais clara, especialmente em casos de promoções ou fidelizações. Caso haja algum retorno em dinheiro no abastecimento por aplicativo, isso também precisa estar claro. Antes de abastecer o carro, o cliente precisa saber quando e como terá esse retorno. O objetivo da medida é dar mais transparência e clareza para que o consumidor possa escolher onde vai abastecer. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A seguir, a gente fala de esporte. O Tigre estreia em casa hoje no Campeonato Catarinense. Com uma nova decisão judicial, a juíza Janaína Cassol manteve Júlio Garcia afastado do cargo na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai precisar votar novamente em plenário a prisão e o afastamento do deputado e ex-presidente da Casa, Júlio Garcia, do PSD. Afastado do cargo por decisões judiciais em meio à Operação Alcatraz, Garcia foi alvo de novos despachos feitos pela juíza Janaína Cassol da Primeira Vara Federal de Florianópolis, nesta terça-feira. A juíza acatou a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que deu poder à Alesc para revogar tanto a prisão quanto o afastamento de Garcia do cargo legislativo. Mas a magistrada justificou a decisão através de comunicado à imprensa, dizendo que a decisão de Fachin é relativa à Operação Hemorragia, mas não em relação à Operação Alcatraz. Com isso, em outro despacho, a juíza Janaína Cassol manteve a prisão e o afastamento do deputado e comunicou à Assembleia Legislativa sobre a necessidade de uma nova votação para o segundo processo. Se o resultado no Legislativo se repetir e for favorável ao deputado Júlio Garcia, só aí ele poderá voltar ao cargo. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, as contas de luz devem ter nesse ano o maior aumento médio desde 2018.
No momento, a estimativa da agência é que o aumento fique em cerca de 13% em 2021, mas o percentual cairia para 8% com a devolução aos consumidores de uma parte dos 50 bilhões de reais cobrados a mais nas contas nos últimos anos. Mesmo assim, o aumento de 8% continuaria sendo o maior desde 2018, quando a alta média das tarifas foi de 15%. Esse forte reajuste nas contas de luz viria no momento em que o país ainda sofre com os reflexos da pandemia de Covid-19 na economia. E vários fatores contribuem para essa elevação das contas. De acordo com a ANEEL, eles vão do maior uso de termoelétricas até o câmbio. Segundo André Peptoni, diretor-geral da ANEEL, estudos já estão sendo feitos para que as medidas adicionais aliviem a pressão sobre as tarifas de energia. E agora a gente fala de esporte. O Tigre estreia hoje à noite, daqui a pouco, em casa, no Campeonato Catarinense. Sem resquícios do passado, o Criciúma começa hoje sua trajetória dentro do Catarinense 2021, enfrentando o Hercílio Luz no estádio Heriberto Wilson, às 9 da noite. Tá certo, ainda não tem torcida nas arquibancadas, mas muito entusiasmo para trazer a felicidade novamente para o majestoso. O técnico Emerson Maria trabalhou forte esses últimos dias para deixar tudo pronto para o primeiro jogo e vive a expectativa da estreia. Esperamos fazer um jogo de bastante intensidade, um jogo com nível de concentração altíssimo, em busca do resultado, né? E se juntamente do resultado vier uma performance boa, a gente vai ficar muito contente. Porque nesse primeiro momento é muito importante para que nós adquiríssemos, para que a gente adquira um nível de confiança para o longo do ano, é importante as vitórias. E para isso, torcedor, contamos muito com o seu apoio, contamos com a sua força positiva. Sei que nesse primeiro momento vai ficar no radinho, vai ficar vendo na TV, mas pode ter certeza que as suas energias positivas vão estar lá dentro do campo e nós vamos estar fazendo tudo para conseguir o resultado positivo. Preparação e vários jogadores novos no elenco. Mesmo sem o tempo ideal para a preparação, o técnico confia na qualidade e na dedicação dos seus atletas. Eu acredito que não vamos chegar num nível ideal, mas dentro da realidade vamos chegar bem preparado. Lógico que não vou estar aqui estipulando tempo, 4, 5 rodadas para que a gente atinja um nível ideal, mas acredito que com o passar do tempo os jogadores vão se conhecendo mais, vão adquirindo uma forma física melhor e aí a tendência é que a gente melhore na parte coletiva e individual também. O técnico não deu pistas sobre o time titular, vai deixar tudo para a última hora. Eu não trabalho com uma equipe só de 11 jogadores, eu trabalho com um grupo, né? Então, diante disso aí, a gente tem um modelo de jogo, já definimos a estratégia, eu sei a equipe que vai ser jogando, sei a estratégia, sei como é que nós vamos atacar a equipe do Hercílio, sei como é que nós vamos defender, sei como é que vamos agir nas bolas paradas ofensiva e defensiva, mas eu me reservo ao direito de não estar entregando ao adversário a formação que nós vamos jogar. Pode ser a mesma equipe, pode ser o mesmo 11 que iniciou o jogo contra o Grêmio, pode ser o 11 que terminou, pode ser o 11 que fez um tempo intermediário, lembrando que alguns atletas não participaram do jogo também, né, por virtude de terem chego há pouco tempo no clube. Então, eu penso que não é o fator decisivo, mas é muito importante esse fator surpresa. E vou deixar para o Marcelo Carinhado pensar um pouquinho, quebrar um pouco a cabeça, até porque as informações desse time também são bastante restritas. Com caras novas, técnico novo, o que não muda nunca é a esperança do torcedor tricolor, que hoje vai sentar no sofá da sala cheio de esperanças para começar um novo ano e a expectativa de levar mais uma vez a taça para casa. O jogo é às 9 da noite, os detalhes, os melhores momentos nós trazemos amanhã no Informe Região. A edição de hoje vai ficando por aqui, você acompanha mais notícias a qualquer momento na nossa programação. Uma boa tarde para você.